Fala galera, beleza? Professor Matheus Gomes. Professora Daniele Maia. Hoje é a demonstração do exercício que às vezes as pessoas acabam tendo muita dúvida, às vezes receio até de fazer esse exercício por medo de executar da forma errada, né? Que é o agachamento livre com a barra reta, né? Então eu vou dar algumas dicas aqui nesse vídeo, um pouquinho de falando como executar corretamente o exercício para você não se machucar, não se lesionar, né? Não sentir dor no joelho, não sentir dor na lombar e você ter um resultado até melhor, né? Fazendo da forma correta. Primeiramente é como você escolhe o peso, a carga, né? Que às vezes o pessoal acaba querendo colocar muito mais peso do que aguenta e acaba já errando nesse ponto. Então começa com um pezinho um pouquinho mais leve e à medida do tempo que você for sentindo que você vai ganhando força, resistência muscular, você vai aumentando a carga progressivamente. Não precisa já começar com peso muito alto para acabar não se machucando e vai ter que, realmente, quando você se machuca, você vai ter que precisar de um tempo de recuperação e vai demorar muito mais para você conseguir aumentar o peso depois. Então começa com os pesos aos poucos. Então vamos lá, então ela vai executar um movimento aqui e eu vou dando algumas orientações de como seria a forma ideal. Já começa como você pega a barra, né? Você já tenta pegar a barra já com a coluna retinha, que às vezes o pessoal só estou tirando, não comecei o exercício, acaba já tirando com a coluna curva, tá? Então tirou a barra lá do suporte, a posição já começa aqui na barra. A barra, muita gente acaba posicionando a barra lá em cima, quase na cervical. Mas o ideal é você posicionar na parte posterior do ombro, pegando aqui no trapézio. Então a barra vai apoiar no trapézio e atrás do ombro, não muito lá em cima do pescoço, para já não prejudicar nesse ponto, tá? Depois, faz um movimento aqui, Daniela, por favor, que você vai percebendo o primeiro ponto que muita gente acaba se equivocando, é na posição da coluna. A coluna tem que estar retinha, da cervical, na parte torácica e na parte lombar, tá? Então, a coluna toda retinha, então realmente jogando o quadril para trás, né? Às vezes não jogando a coluna para trás, e sim o quadril para trás, né? E vai fazendo o movimento. Segundo ponto seria a posição dos pés. Seria para você pisar na linha um pouco mais afastado que a linha do seu quadril. Então a linha do quadril está aqui, né? Então você teria que pisar um pouquinho mais afastado que a linha do quadril, com a ponta dos pés um pouquinho para fora, né? Bem pouquinho mesmo, tá? E a gente posiciona os pés dessa forma. E depois que posicionou os pés, seria na hora de você agachar. O ideal é não passar o joelho da ponta dos pés. Então quando você executar, lá faz um movimento para o pessoal ver. Quando você executar, o joelho não pode passar da ponta dos pés. E aí você agachou e levantou sem ultrapassar o joelho da ponta dos pés. E o terceiro ponto seria o calcanhar. Quando a gente agacha, o calcanhar, o peso do exercício tem que estar no calcanhar. Então no calcanhar você faz o peso do exercício, para não tirar o calcanhar do chão. Às vezes o pessoal acaba agachando, tirando o calcanhar do chão. Tá? Então mantém o calcanhar sempre ali no solo, né, para acabar não prejudicando o joelho, tá? Então o calcanhar sempre retinho, né, apoiando o calcanhar no chão, coluna sempre retinha e na hora de agachar, faz um movimento ali pra gente. Na hora de agachar, não precisa agachar muito a fundo, senão pode causar uma retroversão. Então quando você agacha, você percebe que a coluna vai certinho. Mas quando você agacha muito lá no fundo, tenta agachar muito lá no fundo, a coluna ela curva, a lombar curva, ela faz uma retroversão, então pode realmente prejudicar a coluna. Tem gente que já tem uma resistência boa nessa parte lombar e não teria problema de estar fazendo, mas para quem está iniciando o movimento, o ideal é não agachar muito a fundo para realmente não forçar muito e acabar se machucando. Então esses são os pontos, digamos assim, principal: coluna retinha, o joelho não passar da ponta dos pés, calcanhar sempre apoiado todo no solo, né? O olhar, né? Olhando sempre para frente, para o horizonte, né? Às vezes o pessoal fica querendo agachar olhando para o lado, pode dar uma contração diferente e acabar não sendo muito legal, então sempre olhando para frente, coluna retinha, peitoral aberto, né? E aí a gente vai fazendo esse exercício de forma correta. Se você ficou alguma dúvida sobre como executar o agachamento de forma correta, né, deixa nos comentários ali alguma dúvida que você tem. Matheus, tenho dúvida na posição de como fica assim, se eu estou fazendo certo, se não estou. Se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários. Se gostou desse conteúdo, deixa aquele like no vídeo e compartilha esse vídeo para quem você acha que vai ser pertinente. E até outro exercício, né, que a pessoa tem dificuldade
Tem alguma dúvida? Deixa aí nos comentários que a gente está trazendo aí para vocês sempre vídeos novos toda semana. Então aí a gente vai esclarecendo as suas dúvidas aí. Perfeito, então é isso aí. Então, se tiver dúvida sobre algum exercício, você fala aí, deixa no comentário que a gente vai gravando aí para vocês. Professor Matheus Gomes. Professora Daniele Maia. Até o próximo vídeo. Forte abraço. Fui!